Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Charton Baggio. Há mais de 30 anos eu trabalho com desenvolvimento humano, profissional, trabalhando com toda a questão de desenvolver pessoas. E eu resolvi criar essa série chamada PNL Talks, onde o objetivo é conversar com mestres. Dentro da minha carreira, eu escrevi alguns livros e eu acho que são muito importantes hoje, dentre os vários que escrevi, mais de 60 livros. Eu aconselho muito para vocês Practitioner em Programação Neurolinguística, um manual, quase 700 páginas. O Master Practitioner, também um outro manual sobre Master Practitioner, também um manual bem extenso. E um livro, o mais recente, é O Novo Despertar, Crescer e Agir. Desvende a sua mente, programe o seu destino e alinhe a sua vida com seus objetivos dentro do universo neuroquântico, onde eu trabalho com PNL, que é a programação neurolinguística, com física quântica, muita coisa legal dentro dele. É um livro de mudanças. Mas não estamos hoje aqui para falar de mim, e sim do Thiago Benevides. Thiago Benevides, ele é brasileiro, carioca, casado, hoje morando nos Estados Unidos já há alguns anos. Ele tem como propósito de vida ajudar pessoas a despertarem para possibilidades em suas vidas, tanto pessoal quanto profissional, além de auxiliar também empresas a atingir a excelência. O Thiago, ele é focado na expansão de consciência e no desenvolvimento humano, e ele é treinado por alguns gurus porreta da área, né? Tony Robbins, Bob Proctor, Tim Harvey Eker, Tânia Zambon, Mark Yuzuik, entre outros. O Thiago também ele é Master Coach, Leader Extreme, Practitioner em Programação Neurolinguística, e ele tem impactado pessoas pelo mundo inteiro pela intensa energia que ele possui em sua forma de comunicar e interagir, o que eleva a um próximo nível de aprendizado e desenvolvimento, trazendo resultados incríveis na vida de seus alunos, coaches e mentorados. Através de técnicas modernas, ferramentas poderosas em diversas perspectivas, o Thiago inspira o público a ver tudo o que é possível e que qualquer pessoa pode ser co-criadora de sua própria realidade. Além do vasto currículo na área de coaching, o Thiago também possui décadas de experiências em brand design e marketing digital. Eu conheci o trabalho do Thiago o ano passado, na verdade, onde, navegando pelo YouTube, procurando o que assistir, eu vi um chamado, estava ao vivo, eu entrei numa live dele, no YouTube, e ele estava falando sobre alguns temas, e ele me falou assim uma coisa que eu já tinha ouvido 1 milhão de vezes, mas 1 milhão de vezes eu creio sem estar preparado para ouvir. E aquilo me despertou de uma maneira tamanha para algo que, vamos ver assim, estava tão na cara que eu tinha que ter dado uns passos para frente para poder enxergar. E isso realmente me ajudou a transformar a minha vida. Eu fiz um dos treinamentos do Thiago, que ele tem vários infoprodutos de treinamentos, e eu gostei muito, eu comecei a acompanhar esse jovem brilhante, e hoje estou trazendo, ele aceitou o convite para estar aqui com a gente, muito gentilmente. E, Thiago, então vamos lá. Eu vou te fazer uma série de perguntas aqui, vou te destrinchar, né, mentalmente, para que as pessoas que vão nos assistir hoje, depois da gravação, a gente vai disponibilizar também no YouTube essas gravações. Ótimo. E as pessoas poderem te conhecer melhor. Esse é o objetivo do PNL Talks, conversando com os mestres. Então, para a gente começar esse bate-papo, Thiago, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória para que as pessoas possam começar a te conhecer. Legal, ótimo. Primeiramente, quero te agradecer aí pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo aqui com você. É sempre um prazer grande poder estar compartilhando parte do que eu sei com quem também
é profissional dessa área e saber que existem pessoas que estão, de fato, comprometidas a entenderem mais sobre como que funciona a própria mente, sobre como que funciona a própria realidade, buscando realmente ajuda com quem está disposto a dedicar sua vida a isso. Você mesmo disse que você dedica praticamente 30 anos da sua vida a esse estudo, né? Então, é uma longa trajetória, uma longa caminhada para se ter, né? Você falou 60 livros, né, que você falou, né, que você tem publicado, escrito, né? Isso. Então, é um trabalho gigantesco, né? Então, assim, só essa própria vontade de se dedicar a um estudo aprofundado, né? No caso da programação neurolinguística, no caso da mente humana, no caso da própria neurociência, que cada vez mais tem avançado nos últimos anos com os entendimentos de como que opera a mente, como que funciona a realidade. Isso é muito grandioso. A gente está vivendo nesse momento agora algo diferenciado no mundo, né, em relação a tudo que está acontecendo relacionado a vírus, a quarentena. As pessoas estão tendo que se mudarem, né? Elas estão tendo que alterarem quem elas pensam que elas são para elas conseguirem passar esse momento de vida de uma maneira não apenas de sobrevivência, mas que possa ser uma passada por essa experiência agora, mas com uma oportunidade de crescimento. E por que eu estou dizendo disso? Falando sobre isso? Porque você me perguntou, né, como começou a minha trajetória. A minha trajetória ela começou exatamente numa busca por mudanças. Eu estava lá em 2013 para 2014, estava extremamente insatisfeito com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha vida financeira, estava insatisfeito com o meu corpo em si, estava satisfeito com a forma como eu estava experienciando a minha vida mesmo, as pessoas ao meu redor, o lugar que eu morava. Então, eu comecei a ter uma busca por entender mais por que algumas pessoas elas vivem a vida de uma forma aparentemente melhor e por que outras pessoas não? Por que eu não estava vivendo da maneira como eu imaginava que seria possível, né? Eu me questionava muito daquilo. Então, eu acredito que grande parte da minha mudança ela foi provocada pela dor. Não foi por aspirações, tá? A grande parte foi pela dor, de não querer mais vivenciar a vida daquela forma. Com problemas financeiros, dívidas, estando num trabalho que, por mais que eu tivesse minha própria empresa, eu não me sentia feliz trabalhando com aquilo. Então, eu comecei a buscar algum tipo de mudança. E eu costumo dizer bastante uma frase que é: tudo que você procura está te procurando também. Então, a minha própria maneira de começar a buscar uma mudança para a minha realidade começou a me trazer muitos conhecimentos. Foi quando eu comecei a conhecer mais sobre a própria programação neurolinguística, que até então eu só tinha uma noção assim bem por alto do que era PNL, mas eu nunca tinha feito nenhum curso, nunca tinha me aprofundado. E aí, quando eu comecei a fazer essa busca, eu comecei a chegar em nomes, né, como o próprio Tony Robbins, o Bob Proctor. Eu já conheci alguma coisa, um pouco também do Hélio Couto também. Você falou um pouco do meu resumo aí, né, de estudo. Eu também tive a oportunidade de estudar com o Richard Bandler também. Ano passado, 2019, estudei com ele em Orlando também. Fiz um treinamento com ele, foi muito legal, cara, muito interessante, né, com um grande criador, um dos criadores, né, da programação neurolinguística, né, o Bandler, né? E foi realmente extraordinário. Então, eu comecei a minha busca pela dor, de não querer ser mais quem eu era, e a partir daquela busca ali de querer deixar de ser quem eu era, eu comecei a entender que existiam outras possibilidades, só que para que eu pudesse mudar minha vida, eu tinha que mudar quem eu era. Não adiantava eu querer mudar nada fora de mim sem mudar quem eu era, porque eu achava que o mundo era uma coisa incontrolável, né? Assim, claro que a gente não tem controle sobre o nosso mundo, né? Eu tenho controle sobre a minha vida, eu tenho controle sobre o que eu posso decidir fazer. Só que as minhas decisões elas podem projetar um modelo de mundo para mim da forma como eu quero viver. Então, eu comecei a entender esse conceito, inclusive, da própria autorresponsabilidade, que se eu quero mudar minha vida, eu tenho que mudar. Quando eu mudo, absolutamente tudo muda. E aí, nesses últimos 4 anos, eu resolvi realmente dedicar todos os meus esforços de tempo a entender mais como que funciona o ser humano, como que funciona a mente, como que funciona verdadeiramente a programação neurolinguística também, para poder utilizar tudo isso, primeiro, para a minha melhoria de vida, né? Como que eu posso me sentir mais integrado comigo, entender mais quem eu sou, entender mais sobre o universo, sobre a realidade, e depois que eu tiver, primeiro, me ajudado, aí sim eu posso começar a querer ajudar outras pessoas, que é o que eu tenho feito aí nesses últimos 4 anos, dedicando bastante, praticamente todo o meu tempo, dentro desse foco realmente de acelerar a evolução do ser humano, entendeu?
Em quem você pensa quando você ouve a palavra bem-sucedido? E por quê? Legal. Quem eu penso... Cara, sinceramente, eu penso em mim. Eu penso em mim. Por que eu vou te falar isso, cara? Porque qualquer definição que eu pudesse dar para alguém como bem-sucedido vai ser um fragmento da realidade daquela pessoa, entendeu? Então, por mais que... Vamos dar um exemplo aqui. Cara, Bill Gates, né? Eu não sei quais são os verdadeiros sonhos do Bill Gates, eu não sei quais são as verdadeiras metas dele, porque de repente ele pode ter alcançado o que ele alcançou e ele não se sentir bem-sucedido. Por quê? Porque eu não sei qual é a régua dele, né? Para ele falar, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida ou não. Eu sei qual é a minha régua de saber que eu sou bem-sucedido, entendeu? Existem muitas pessoas, inclusive, que nós julgamos serem bem-sucedidas na vida e que elas não se sentem assim, porque de repente a gente está julgando a partir da nossa régua e além da gente estar julgando a partir da nossa régua, a gente está vendo só um fragmento da realidade da outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que ser bem-sucedido é uma coisa que é muito individual de cada um, porque cada um vai criar a sua própria percepção do que significa sucesso, entendeu? E assim como para uns sucesso pode ser ter o almoço do dia, para outras pessoas, de repente, ser bem-sucedido é ter bilhões na conta, ou ter, de repente, um avião banhado a ouro, ou então, de repente, ter um vaso sanitário em casa, ou, de repente, conseguir dar hoje à noite a janta para os filhos, entendeu? Então, eu acredito que a palavra sucesso, ela depende de quem está observando ela e o significado que ela pode trazer. Então, eu penso que se eu fosse dar a referência de bem-sucedido para qualquer pessoa, eu penso que eu estaria provavelmente cometendo um erro. E eu sei que pode ser que muitas pessoas podem escutar isso que eu estou falando e talvez podem achar também que talvez isso é uma... Eu falar isso seja algo de... como eu posso expressar isso? Talvez seja coisa de nariz em pé, ou talvez seja coisa de ser metido, alguma coisa assim, entendeu? E, na verdade, é muito pelo contrário. É muito pelo contrário, entendeu? Eu só posso, na verdade, me considerar bem-sucedido porque eu sei que hoje eu estou fazendo exatamente o que eu quero fazer na vida. Hoje eu estou fazendo o que me preenche o coração, sabe? Hoje eu estou fazendo algo que me inspira. Hoje, por exemplo, é sábado, 6:30 da tarde, isso aqui faz parte da minha vida, só que faz parte do meu trabalho também. E eu estou super empolgado, super animado para poder conversar sobre tudo isso, sem ser nenhum tipo de esforço. Eu tenho que fazer isso aqui, entendeu? Para mim, na verdade, é um prazer, é um privilégio. Então, eu me sinto bem sucedido de estar fazendo isso, entendeu? E porque eu sei também de onde que eu vim. Eu sei também de onde que foi o meu background, entendeu? Eu sei o que eu passei na minha vida. Quem não me conhece, né, não sabe lá que eu estudei grande parte da minha vida em escola pública, né, que eu andei de trem durante anos, que eu, cara, não vou dizer passar fome, mas teve situação de não ter dinheiro para poder pagar o almoço. Então, eu sei de onde eu vim. Então, saber onde eu estou hoje e me considerar bem-sucedido é porque eu sei meu mapa da realidade. Então, e se de repente eu não achar isso, eu não quero que os outros esperem que eu ache isso, entendeu? Na verdade, eu quero sempre criar essa crença de que eu sou isso. Porque, inclusive, se eu tenho essa crença, eu fortaleço cada vez mais isso para a minha realidade, entendeu? Então, eu acho que me parece, na verdade, que ao invés de eu ficar querendo achar as pessoas bem-sucedidas, eu penso que a primeira coisa eu tenho que me achar. Eu tenho que me sentir bem-sucedido, entendeu? Dentro do que eu estou fazendo. Perfeito. Existe algo, Thiago, que você acredita, uma crença, alguma coisa que você tem, mas que outras pessoas possam achar que é loucura? Vamos ver. Vamos lá. Alguma crença que você pensa que eu tenho que outras pessoas possam achar que é loucura? Isso. Eu acredito que sim. Olha, vou te dar um exemplo aqui, uma coisa que eu acredito que vai ser possível, tá? Eu acredito que durante a minha vida eu ainda vou viajar para outros planetas. Não estou falando outros países, não. Estou falando outros planetas, tá?
porque eu acredito demais na evolução do ser humano, acredito demais na evolução tecnológica, e eu acredito, né, eu vou fazer agora em maio 34 anos, acredito totalmente possível isso acontecer. Não sei quantos que estão aqui assistindo isso pode achar isso loucura. Inclusive, se você quiser deixar nos comentários aí. E aí, você acredita que você vai viajar para outro planeta ainda nessa vida? Deixa nos comentários. Outra coisa também que eu acredito também, né? Inclusive ontem eu estava conversando sobre isso. É possível que durante nossas vidas a gente ainda vai ver a possibilidade de transferência de consciência para outro corpo. Eu também acredito que isso é possível, sabia? E eu acredito que isso é possível bem em breve, para falar a verdade. Porque pela velocidade também do próprio avanço mesmo da neurociência, da física quântica também, né? Então, eu estava conversando exatamente sobre isso ontem. Mudar paradigma, olha, mudar paradigma é uma coisa que, quando as pessoas entendem, é algo extraordinário. Por exemplo, lá no começo dos anos 1900, Santos Dumont e os irmãos Wright, eles... Né, tem uma disputa aí de quem foi que criou o avião, quem foi que não criou o avião e tudo mais. Né? Mas lá no começo do século, se não me engano, foi em 1908 ou 1910, alguma coisa assim, se criou o avião e o Santos Dumont conseguiu fazer um avião ficar no ar durante 14 segundos, 18, 20 segundos, alguma coisa assim, 20 e poucos segundos, sei lá. 50 anos depois, o ser humano estava conseguindo ter um Boeing de toneladas voando. Né? Olha a evolução que aconteceu. Né? 50 anos no espaço, passado o tempo de 50 anos, o ser humano estava com um avião de toneladas voando horas de um continente até outro. De 1910 até 1950, 1960, isso não foi uma mudança de paradigmas. E eu vou falar por que não foi uma mudança de paradigma. Na verdade, existiu uma evolução daquele paradigma. De um avião voar 30 segundos para um avião de toneladas continuar voando. Talvez a mudança de paradigma tenha sido fazer o avião voar. Agora, sabe o que é a verdadeira mudança de paradigmas? O que um avião faz, basicamente? Ele tira uma pessoa de um lugar e bota da outra. Ele tira um objeto de um lugar e leva para o outro. A mudança de paradigmas verdadeira é não precisar mais do avião para tirar o objeto de um lugar e levar para o outro. Essa é a verdadeira mudança de paradigma. Não é acelerar a velocidade do avião. Na verdade, é deixar de existir o avião para poder fazer aquela transição. E isso, do meu ponto de vista, é uma baita mudança de paradigma. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora é uma ótima possibilidade de mudança de paradigma. Porque muitas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar. E aí, se você é impedido de trabalhar, o que você tem que fazer? Será que você vai ter que encontrar uma outra maneira de trabalhar que você ainda não tinha enxergue, que as pessoas ainda não tinham visto? Isso pode ser uma mudança de paradigma, verdadeiramente mesmo. Né? Então, assim, você fez a pergunta, né, se tem alguma coisa que eu acredito que, de repente, as pessoas podem pensar que é loucura, né? Ou que é doido, que as pessoas não acreditam. Eu acredito que essas seriam pelo menos duas coisas. Né? Uma é viajar para outros planetas, e outra é a transferência, né? Mudança de consciência, né? do corpo. Não é bem que a consciência está no corpo, né? Mas ela também está. Ela está e não está ao mesmo tempo. Né? Ela conseguir ser transferida, né? Para uma outra forma, né? Ali, né? Sei lá, ainda está consciente de quem eu sou, eu tenho a consciência de quem eu sou, mas de repente não nessa forma material que eu estou aqui hoje nessa vida. Né? Isso já tem grandes empresas trabalhando nisso, né? Tipo, a X-Space já está, vamos pegar assim, bem adiantada para levar o homem para Marte. Então, essa nossa geração ainda vai ver isso. Então, é possível, e a questão também de mudanças, tem muita gente da questão de, vamos pegar assim, transplantar ou o cérebro para uma outra pessoa, um outro corpo, ou quem sabe os pensamentos, também não é algo que grandes cientistas não estejam pesquisando hoje. Mas vamos lá. Existe algum livro que você costuma presentear ou que você gosta muito de indicar para as pessoas? Certamente. E, inclusive, eu postei ele hoje nos meus stories, é o livro de leitura diária, semanal, anual, que é o Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Tem diversos vídeos no meu canal do YouTube falando sobre esse livro. Para mim é uma obra,
realmente é uma obra de arte. Nesses últimos anos eu li, nos últimos 2 anos, aí 2 anos e pouco, eu li uns 130 livros. Gosto muito de leitura, acredito que você também, né? Por escrever tanto, né? Com certeza gosto de leitura também. Eu super recomendo não apenas a leitura desse livro, mas o estudo verdadeiramente desse livro, entendeu? Para quem está em busca de entender mais sobre a operação da mente, ou até como, na verdade, é manifestar o que está querendo manifestar na vida, eu acredito que os conhecimentos de Napoleão Hill é fantástico, cara, é fantástico. Então, super recomendo aí o Quem Pensa Enriquece e toda a obra do Napoleão Hill, assim, eu já li, acho que foram 6 livros dele, super recomendo. Perfeito. E na questão de documentários, de seriados, o que você acha assim, que seria muito útil para uma pessoa assistir, ainda mais agora que a gente está trancados dentro de casa por um bem pessoal e coletivo? As pessoas, por exemplo, quando eu entro no Netflix, eu olho lá os 10 primeiros, que são os top de visualização, é tudo sobre pandemia, catástrofe, fim do mundo, zumbi. As pessoas, em vez de buscar arejar a mente, né, porque aqueles que não ficam 24 horas ligados nos canais... Contabilizando quantos mortos tem, contabilizando quantos... Isso. O que você sugere assim, como um filme, um documentário, um seriado, que seria assim, ótimo para as pessoas assistirem, que agregaria valor, agregaria princípios, lição de vida, algo que pudesse Legal. gerar conteúdo favorável para as pessoas? Ótimo, ótimo. Filme, eu vou sugerir o seguinte, é complexo para quem está com a mente muito travada ainda, é complexo de entender. Matrix. É complexo de entender para quem está com a mente travada. Agora, para mim, a trilogia Matrix, não existe nada parecido com isso em relação ao avanço da psíquica humana, do próprio paradigma mesmo de ser humano. Então, é uma trilogia, principalmente o primeiro filme, né, que é o Desbloqueio mesmo, né, ali, 1999, né? Ou seja, tem aí 20... mais de 20 anos, 21 anos, né, desde seu lançamento. Inclusive, ano que vem vai sair o Matrix 4 também, né, 2021, maio de 2021. Eu super recomendo de verdade mesmo, assim, que não assista o Matrix, mas estude o Matrix, entendeu? Porque o Bruce Lipton, que é uma das pessoas também que eu admiro muito em relacionados a esses estudos, né, da física quântica também, né, ele tem um livro até muito bom, né, que é a Biologia da Crença. Ele fala, o filme Matrix não é um filme, é um documentário. É um documentário da raça humana, mostrando o quanto que a nossa mente está presa a um determinado paradigma. Então, assim, quem quiser dar um salto quântico na consciência mesmo, vai estudar a Matrix. Não vai ver a Matrix, não. Vai estudar a Matrix, vai entender o que está sendo dito ali, porque tem muito... Cara, é muito incrível imaginar a criatividade que os irmãos Wachowski, se eu não me engano, tiveram há 21 anos atrás, quando eles criaram aquele primeiro filme, entendeu? Algo surpreendente, é muito incrível. E certamente a trilogia ela complementa todo o início ali do primeiro filme, né? O filme 2 e o filme 3. Então, de filme, eu recomendaria fortemente o Matrix, e um pouco mais recente, eu recomendaria o Interestelar também, que é um ótimo filme também, muito bom, que tem viagem no tempo. Não é tem viagem no tempo, né? Tem viagem no tempo, tem as complexidades do universo também, então é um filme extraordinário, o Interestelar. Também deixaria essa sugestão. De série, eu deixaria 2 séries que eu gostei bastante até então. E as duas estão no Netflix. Eu não sei se elas têm em português ou não, tá? Porque quando eu assisti elas em inglês. Uma se chama Dark, que é muito interessante, porque ela trabalha com aspectos de viagem no tempo a cada 33 anos. Então, existem fatores ali extremamente complexos da realidade, né? Por exemplo, da complexidade de como um filho pode ter feito o pai dele. Né? Quando a gente fala de viagem no tempo, existe sempre esse paradoxo, né? De se eu volto no tempo, eu posso interferir no acontecimento do passado, então eu posso interferir no meu futuro. Então, na verdade, o meu futuro
eu criei baseado naquele passado que eu acabei de fazer uma interferência, como é o próprio caso que acontece naquele De Volta para o Futuro, né? Do Marty lá, ele não pode ver ele mesmo no passado, senão ele vai interferir no acontecimento do passado, que desencadearia numa série de eventos que impossibilitaria de acontecer o acontecimento dele no futuro, voltando no passado, né? Então, é um paradoxo, né, que acaba existindo da viagem no tempo. E essa série Dark, ela trabalha com isso de uma forma muito inteligente, muito interessante, e eu super recomendo ver para quem está buscando expandir mais consciência relacionada a, inclusive, ao fator tempo, né? O fator tempo que é uma percepção do ser humano de uma maneira muito linear, né? O ser humano, nós temos a tendência de ver o fator tempo como o passado, presente e futuro como eventos independentes, quando, na verdade, passado, presente e futuro são eventos que estão juntos dentro de todas as experiências. Então, tudo que eu estou fazendo no meu presente tem influência do passado, tudo que eu fiz no passado tem influência no meu futuro, tudo que eu estou fazendo no meu futuro influencia o meu presente e assim consecutivamente. Então, é impossível desassociar um acontecimento do outro. Então, a gente tem essa visão linear do tempo. E Dark utiliza isso de uma maneira muito legal. Então, eu gosto muito dessa série Dark. E tem uma outra também, que é bem legal, que se chama The OA, que é THE, né? THEDOA. Eu também não sei se tem essa série em português, tá? Que é de uma mulher também, que ela tem uma experiência. Essa série já trabalha com Near Death Experience, que são experiências de quase morte, né? Que é pessoas que, tipo assim, morreram e viu que estava rolando lá do outro lado e conseguiram voltar. Pessoas que têm esse tipo de habilidade, entendeu? Uma série também, assim, é pena que ela acabou cedo, né? Duas temporadas, mas muito legal. Eu gostei bastante também dessas. Então tá aí, sugestão de filme: Matrix e Interestelar, e duas séries bem legais aí, Dark e The OA. E quem quiser ir além ainda, eu falaria também para assistir Lost. Porque Lost tem algumas temporadas que ela não foi tão boa, como no caso da terceira temporada, mas principalmente da quarta temporada para a sexta temporada, existe muito conhecimento sobre física quântica ali, sobre viagem no tempo, sobre a interferência dos nossos... Nossa, é fantástico, é fantástico. Eu também super recomendo também. Então, ficou aí 3 sugestões também de séries e filmes aí para o pessoal aproveitar esse momento aí de quarentena para se desenvolver. Ok, ótimo. Thiago, vamos partir assim. Você mencionou Matrix, e o auge para mim do Matrix, no número 1, foi quando se apresenta 2 pílulas, uma azul e uma vermelha, e se a pessoa tomar azul, ele vai dormir, vai acordar outro dia como se nada tivesse acontecido, tudo vai continuar normal, e se ele escolher a outra pílula, ele vai despertar para um mundo extremamente diferente, né? Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas adoram tomar a mesma pílula para amanhã acordar e ter a mesma coisa, a mesma vida, e ainda ficam murmurando, ficam lamentando: ó Deus, é tipo aquela hiengazinha dos desenhos antigos, né, do ódio. Ó Deus, ó vida, ó céus, tudo dá errado para mim, nunca dá certo, mas ele não quer mudar de padrão, né? O Thiago é uma pessoa que já esteve bem acima do peso atual, que não praticava esportes, que tinha uma vida monótona, e de repente ele resolveu tomar a pílula que despertava ele para uma nova consciência, uma nova vida. Isso tudo depende de rituais, de criação de novos padrões, para a gente ter um novo corpo, uma nova mente, um novo pensar, um novo olhar para ver um mundo diferente. Então, assim, quais são os rituais que o Thiago faz nos primeiros 60 minutos do seu dia para ter uma vida extraordinária? Legal, ótimo. Vamos lá. De preferência, evitar mexer no telefone celular. De preferência, evite mexer no telefone celular. Já abri grupos de WhatsApp,
ver o Instagram, ver e-mail. Porque assim, quando a gente mexe no telefone, ó, eu vou certificar aqui agora, vou prever aqui agora, todo mundo está assistindo aqui se comporta do mesmo jeito. Mas quantos de nós, quantos de vocês que estão aí do outro lado, quando você pega seu telefone celular, você abre um aplicativo, na verdade você não abre apenas um aplicativo, na verdade você abre um aplicativo, você vê o que tem lá, depois você abre o outro, depois você abre o outro, depois você abre o outro, depois você vê isso, depois você vê aquilo, e você completa todo um ciclo de aplicativos que você abriu. É um poder do hábito isso, né? É um hábito que está sendo reforçado cada vez que você faz isso. Então, quando você abre um aplicativo, na verdade, quando você abre o seu telefone, você já está fazendo uma série de comportamentos ali inconscientes até você concluir aquele hábito. E às vezes isso pode demorar 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. Talvez tem gente que de repente vai demorar 1 hora e fala, caramba, o que eu ia fazer aqui mesmo no telefone mesmo? Nem lembra, né? Quantos de nós não fazemos isso? Deixa no comentário aí. Seja sincero com você, não é para mim. Isso é para você. Tomada de consciência, né? Para quem está assistindo a gente. Para tomar de consciência. Então, eu evito, já nos primeiros minutos, já de ter esse impacto de mexer no telefone, exatamente por conta, não apenas por conta disso, mas principalmente por eu estar, cara, por eu estar não nutrindo a minha mente nesse momento agora com boas informações, entendeu? Por mais que eu saiba de quem eu acompanho, quem eu sigo, quem me manda mensagem no WhatsApp, eu meio que estou reagindo se eu já começo o dia já no telefone celular dessa maneira, entendeu? Então eu evito. Então a primeira coisa é já começar o dia evitando mexer no telefone celular. O que eu costumo fazer nesses primeiros 60 minutos ou primeiros 120 minutos? Na maioria das vezes, ler uma declaração de propósito definido de vida. Quando eu não leio, eu busco ouvir essa declaração, eu tenho ela gravada, né, em áudio, então, né, que até ensino a fazer isso dentro dos nossos treinamentos, né, você ter a tua própria declaração de propósito definido e tal. Por exemplo, nesse momento agora, eu estou em viagem, né, então, assim, eu estou um pouco fora do meu contexto natural, tá, de rotinas diárias, então eu estou até me adequando, readaptando novamente, porque quando a gente está dentro do nosso contexto, é mais fácil, a gente segue determinadas rotinas dentro do nosso habitat natural, entendeu? Ou que a gente está ali há mais tempo. Então, eu estou começando a criar essas rotinas também dentro desse novo ambiente que eu estou aqui agora, que eu vou passar esses próximos meses. E, provavelmente, né, com toda essa questão de quarentena. Então, o que acaba acontecendo? Já não mexer no telefone já é um ótimo ritual. Outro ritual é a própria declaração, né? Eu costumo fazer um café também na parte da manhã, logo ali assim que eu estou acordando. E meditar, eu utilizo o aplicativo chamado Headspace. Hoje em dia eu sei que tem ele em português também, né? Com algumas meditações guiadas. Então eu utilizo Headspace e leitura. Ali, pelo menos, geralmente eu leio algum pedacinho de uma obra do Napoleão Hill. Nesse caso, agora eu estou lendo Quem Pensa Enriquece novamente. Eu fico entre Quem Pensa Enriquece e Lei do Triunfo. E leitura de um livro complementar. Nesse momento agora eu estou lendo o livro do Elon Musk. Muito bom, por sinal, estou gostando demais. Ótima leitura, ótima leitura. Né? Cheio de histórias e mostrando aí o espaço dele. Então, assim, basicamente... tem mais uma coisa também que eu faço. Que, por exemplo, eu estou no Brasil agora, né? Estou em Curitiba agora. Eu cheguei aqui anteontem, né? Estou de mudança também lá nos Estados Unidos também, né? Lá de onde eu morava, estou indo para um outro lugar e tal. E o que acontece? Eu escrevo também, fiz um vídeo para o YouTube com essa rotina, tá? Que é de 10 gratidões e 10 metas ali. Então, eu boto para poder fazer o café, vou lá fazer meu café, medito, depois que eu medito, caderno gratidão, 10 gratidões e 10 metas. E depois começa a minha leitura ali do Quem Pensa Enriquece, Lei do Triunfo, e depois a leitura de um livro complementar. E aí, depois disso, sim, que eu costumo ter contato lá com o mundo exterior. Né? Aí é falar com o pessoal da minha equipe, falar com meus mentorados, ver o que está rolando lá no WhatsApp, né? Dar o suporte lá que eu tenho que dar o suporte e, de fato, ele começar o meu dia ali trabalhando. Entendeu? Então, basicamente, seria isso daí. Esse processo todo, geralmente, demanda umas 3 horas, tá? Isso que eu estou falando. Só que tem dias que eu vou compactar isso.
talvez a leitura não vai ser de 1 hora, talvez a leitura vai ser de 20 minutos, talvez a meditação não vai ser de 12 a 15 minutos, talvez ela vai ser de 5. Isso vai depender realmente de como for ali a minha agenda, como for minha rotina para o dia, entendeu? Legal. Quais são as obsessões, Thiago? Ou seja, quais são as ideias fixas que persistentemente determinam a tua conduta e que você explora elas à noite ou nos finais de semana? Tá. Quais são as ideias fixas? Deixa eu entender melhor essa pergunta. Vamos lá. Vamos pegar assim, coisas que você faz de uma questão assim, não no termo negativo da palavra, né? Obsessivamente. Chega à noite, a minha mente, minhas ações, meus pensamentos se voltam a isso ou nos finais de semana. Legal. Tá, então, eu gravei um vídeo pro YouTube agora também, tem pouco tempo, eu liberei esse vídeo, deve ter uns 10 dias no máximo, uma semana. Não me recordo, é um vídeo que já deve estar chegando quase uns 50 mil visualizações, que se chama Conselheiros Invisíveis, ele, tá? Se alguém quiser pesquisar lá, procura lá, Thiago Benevides, Conselheiros Invisíveis. Que eu falo, inclusive, de uma técnica do Napoleão Hill, que é quando você vai dormir, na hora que você estiver para ir dormir, você fazer um mastermind com os teus mentores, entendeu? E assim que você está indo dormir, porque assim, quando a gente vai dormir, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, ele está mais suscetível a receber sugestões. Por isso que, inclusive, tanto na hora que você acorda quanto na hora que você vai dormir. Por isso que é extremamente perigoso quem dorme com a TV ligada em canais de TV com jornais e notícias, entendeu? Porque você vai dormir, aquelas informações estão chegando no teu inconsciente, né? Estão chegando no teu inconsciente. Então, ele não reclama de qual informação que está chegando, entendeu? Imagina a pessoa agora que está nesse momento aí de pandemia, dormindo com, sei lá, o canal das notícias ligado, né? Na noite ali. Não sei quantos mil mortos, não sei quantos mil de não sei o quê, não sei quanto disso, não sei quanto daquilo, problema, vírus, falta de saúde, né? Doença, pandemia, essas informações todas penetrando no inconsciente, entendeu? Extremamente tóxico. Porque quando a gente está dormindo, o nosso inconsciente ele continua funcionando. Ele continua funcionando, ele não para de funcionar. Então, 6, 7, 8 horas em que você está dormindo, o teu inconsciente está processando ainda todas aquelas últimas informações em que ele recebeu. Então, se ele está processando aquilo, imagina o poder que isso tem. Da mesma forma, o contrário também. Da mesma forma, se nos meus últimos minutos eu estou emitindo para ele, sugerindo para ele boas informações de como eu posso alcançar meu propósito definido, como que eu posso ser mais saudável, como que eu posso resolver determinado problema na minha vida, né? Fazendo, de repente, boas perguntas, ele pode ficar trabalhando com aquilo, entendeu? Tem, inclusive, um ótimo livro que é o do Joseph Murphy, né? É O Poder do Subconsciente, né? Que ele dá até um exemplo, ele fala, olha, quer aprender a acordar sem despertador? Antes de você dormir, dê para o seu subconsciente uma sugestão em caráter de decisão. Subconsciente, amanhã eu quero acordar 6h45 da manhã. Isso é uma ordem, dá uma ordem realmente. E no caráter de ordem, no caráter de certeza. Você nem vai precisar colocar o teu despertador para poder tocar, que certamente você vai acordar 6h45, 6h44, 6h43, e é impressionante o quanto que isso funciona, entendeu? Você está dando uma decisão ali realmente em caráter de ordem. Então, é um ótimo livro também. Então, na parte da noite, hoje, isso tem sido algo que eu tenho feito como algo obstinadamente, sabe? Toda noite eu tenho feito essa reunião. Eu gravei esse vídeo, quem quiser saber mais dessa técnica, como que ela funciona, procura lá no canal do YouTube, Thiago Benevides, Conselheiros Invisíveis. Você vai achar esse vídeo, que é um vídeo bem legal, cara. Tá bem legal mesmo. E eu já tive uma ideia agora há pouco tempo de uma versão avançada dessa técnica. Só que eu tô treinando ela ainda primeiro, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre ela, que é uma... Nossa, foi
Foi uma ideia muito boa, foi uma evolução ainda dessa técnica, mas como eu disse, eu ainda estou experimentando e eu gosto de compartilhar primeiro as coisas que eu estou experimentando e do que já sair falando do que eu estou experimentando sem ter tido visto um resultado tão preciso ou ter visto o benefício daquilo ali acontecendo. Entendeu? Então, no futuro, daqui a um tempo, eu vou compartilhar um pouquinho dessa técnica aí. Vamos lá. O que te levou a deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos? Legal. Ótima pergunta. Olha só, quando eu comecei essa busca por mudança, tá, na minha vida, eu acho que assim, a programação neurolinguística ela é tão fantástica porque quando a pessoa entende a programação neurolinguística, na minha percepção, parece que desbloqueia uma série de limites, na verdade, que as pessoas consideram que existem. Né? E para mim, quando eu comecei a estudar isso com mais profundidade, eu comecei a perceber que eu posso basicamente ser ou fazer o que eu quiser, desde que eu realmente queira. E desde que eu acredite que aquilo é possível. Né? Eu tenho que criar a crença de acreditar que é possível. Então, eu comecei a entender que as possibilidades são infinitas e se eu quiser algo verdadeiramente, eu posso conseguir. Basicamente, foi esse um desbloqueio, né, que surgiu para mim. Quando eu fui para os Estados Unidos, né, eu não fui decidido a ir para os Estados Unidos para ficar nos Estados Unidos. Tá? Eu fui para os Estados Unidos, na verdade, para poder fazer um curso, que era uma extensão do coach, que era o Master Coach, né? Foi em maio de 2016 isso. Então, eu fui primeiro com esse objetivo, de fazer o Master Coach. Quando eu fiz a minha formação em Programação Neurolinguística em abril de 2016, e ali eu fiquei até sabendo mais sobre o Tony Robbins, né? Como um dos grandes nomes, né? Da Programação Neurolinguística. Né? E naquele treinamento de Programação Neurolinguística eu falei, quero estudar com um cara que é fera nisso. Quero ter o acesso ao Tony Robbins. Né? Pô, quem é uma das grandes referências nisso? Quero ir lá na fonte. Né? Quero saber quem são os caras. Fiquei sabendo mais. Né? Eu fiz aqui minha formação em Programação Neurolinguística aqui no Brasil, mas eu fiquei sabendo mais do Bentley e do Tony Robbins até fazendo essa formação. Eu falei, quero estudar com o Tony Robbins. Inclusive, um amigo que estava fazendo a Programação Neurolinguística, né, fazendo essa formação comigo, ele falou, pô, tô em dúvida se eu faço o Master Coach ou se eu vou no evento do Tony Robbins. E eu lembro que eu falei para ele o seguinte, eu falei, e o que te faz pensar que você pode ter uma coisa ou outra? Por que você não pode pensar que você pode ter ambas as coisas, entendeu? Por que você está se limitando entre ter uma coisa e outra, né? E foi até uma virada de chave ali para ele também. Ele falou, caramba, verdade, por que eu estou me limitando nisso, né? Isso foi em abril. E em maio, eu fui para Orlando para poder fazer a formação em Master Coach. E meu objetivo era ficar ali 13 dias, 13 ou 14 dias. Era uma coisa assim, mais ou menos. Tá? Não me recordo exatamente o período de tempo. Só que o que acontece? Eu ia chegar em Orlando na terça-feira e no domingo, sem ser dessa semana, da outra semana, né, daria 12 dias mais ou menos, eu iria estar voltando para o Brasil, tá? Que era o período de tempo que eu tinha comprado a passagem, e eu ia ficar da quarta-feira até a outra quarta-feira fazendo o curso de Master Coach. Foi um curso, fui para os Estados Unidos sem dinheiro, me endividando, cartão de crédito, sem saber como que ia pagar as coisas na frente. Falei, cara, vou assim mesmo. Eu comecei a sentir que quanto mais eu investi em mim, mais eu desbloqueava o meu potencial, mais acessava outras pessoas, outra realidade e outro nível de informações que até então não tinha. Cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha nos Estados Unidos em 2014, mas fui para poder fazer aquela formação em Master Coach. E ali, antes de ir, eu já estava falando de brincadeiras já com alguns amigos. Falei, vai que de repente eu nem volto. De brincadeira, né? Vai que eu nem volto, vai que eu conheço alguém lá, vai que eu tenho contato com alguém lá. E eu só tinha um dia em Orlando para poder aproveitar Orlando. Porque eu ia chegar cheguei na segunda noite, eu tinha terça-feira o dia livre, na quarta-feira começava a formação em Master Coach, ela ia 7 dias seguidos, até a outra quarta-feira à noite, e na quarta-feira, mesma noite,
eu ia para Nova York para ficar, pela primeira vez, fazer uma viagem sozinho, né? Eu nunca tinha feito uma viagem sozinho na vida, ainda mais uma viagem sozinho sem falar inglês. E eu ia ficar em Nova York de quinta, sexta, sábado, voltaria no domingo, e no domingo eu voltaria para o Brasil, né? Voltaria de Nova York para Orlando, Orlando para o Brasil. E aí, cara, naquela terça-feira, o único dia que eu tinha livre em Orlando, eu fui para o parque da Universal. E naquele parque eu encontrei uma pessoa lá, uma esposa de um amigo meu, né, que ele tinha sido patrocinador da banda que eu tive, cara, uma banda de pop rock chamada Caos S.A. Outro dia até fiz stories falando, né, teoria do caos. E eu encontrei com ela falou, nossa, o Thiago, o nome dele também é Thiago, né? O Thiago, a gente está morando aqui em Orlando e tal, por que você não marca de se encontrar com ele e tudo mais, não sei o quê. E eu nem dei muito valor para aquilo. E aí eu falei, olha, foi uma história até mais longa, que hoje não vai dar tempo de compartilhar isso tudo. Mas, resumo, eu encontrei com ela, com a Carla, dei meu número de telefone para ela dar para o Thiago, e o Thiago me ligou 3 ou 4 dias depois, falando, cara, tem uma pessoa que eu quero muito que você conheça aqui e tudo mais. E eu fui lá conhecer essa pessoa tinha uma empresa lá em Orlando, e falou, cara, o que você acha de desenvolver um projeto aqui nessa empresa? E me ofereceu-lhe uma oportunidade, e eu já estava meio que de aviso prévio ali com meus sócios na empresa que eu tinha no Brasil, e eu decidi ali naquele momento, falei, cara, eu quero ter essa experiência aqui. Ele falou, fica aí mais 15 dias, cara, desenvolve esse projeto aí. E eu decidi ficar 15 dias nos Estados Unidos, em Orlando, desenvolvendo aquele projeto. Foi quando o dono lá dessa empresa falou para mim, ele falou, cara, se você ficar aqui 15 dias, você não vai querer voltar nunca mais. Eu achei até que era meio ousado ele falar aquilo. Eu falei, pô, esse cara não sabe de nada, não sei o que e tal. Uma primeira resistência ali foi quando eu fiquei 15 dias, né? E em 3 dias eu decidi de verdade que eu queria ficar lá. Que eu queria ficar nos Estados Unidos mais tempo. E ali, naqueles 15 dias, o meu primeiro objetivo definido era como que eu moro nos Estados Unidos durante 3 meses. Aquilo ali passou a se tornar uma obsessão minha. Como que eu vivo nos Estados Unidos 3 meses? Como que eu vivo nos Estados Unidos 3 meses? Eu declarava isso todos os dias. Como que eu vivo nos Estados Unidos 3 meses? E uma série de acontecimentos surgiram para que aquilo se tornasse meu objetivo de curto prazo, para depois se tornar o meu objetivo de mais longo prazo. Foi lá e estudar com o Tony Robbins, né? Isso aconteceu, isso foi em maio. Em novembro eu estava lá na Califórnia estudando presencialmente com o Tony Robbins, lá em São José. 4 dias lá com ele, andando na brasa e tal, e de lá para cá, né? Eu moro nos Estados Unidos, né? Moro lá, já morei em Nova York, morei em San Diego, morei em Orlando, né? Moro em Orlando, na verdade, ainda, né? Lá, né? Agora estou num período de mudanças, né? E, cara, assim, eu posso dizer que foi uma vontade ali que ela acabou surgindo por ver uma nova realidade, entendeu? Porque é diferente explicar para alguém o que é algo. Tem coisas que dá para explicar, tem coisas que só a experiência explica. É igual o Napoleão Hill fala. Imagina como deve ser você explicar o que é a cor vermelha para quem nunca viu cores, entendeu? Para um cego, para alguém que nasceu cego, sabe? Nunca viu a cor. Imagina você explicar o que é o vermelho para quem nunca viu cor. Né? Então, existem experiências na vida que não dá para explicar, exceto você vivendo aquela experiência, entendeu? Gostando muito, eu estou adorando o bate-papo contigo. Tá que legal, cara. Também, tá muito legal, cara. Tá muito fluido. Teria muita coisa que eu realmente gostaria de te perguntar para que eu conheça, para que outras pessoas conheçam. Eu acho que isso agrega muito valor a todo mundo. Parece, às vezes, as pessoas podem achar assim, perguntas não tão profundas, mas são perguntas muito profundas, tiram a tua essência, com certeza, tiram o teu eu, mostram, vou pegar assim, não é maquiagem, tá? Está sendo verdadeiro e tudo mais. Então, assim, alguma pergunta, algum pedido para as pessoas que nos estão vendo e algumas considerações finais aí para a gente fazer uns 3 minutinhos. Legal. Cara, eu quero fazer uma consideração, sim. Uma consideração bem interessante. Esses dias agora, não somente esses dias agora, tá?
eu tenho um grupo de mentoria que se chama Próximo Nível, o nome do grupo, tá? Dentro desse grupo de mentoria, constantemente eu costumo usar a seguinte frase: mude antes que você seja obrigado a mudar. Mude antes que você seja obrigado a mudar. E sabe, esse momento agora me fez refletir bastante o quanto que essa frase ela é importante, porque muitas pessoas agora estão sofrendo tendo que mudar porque elas não decidiram mudar antes, entendeu? Assim, vou dar um exemplo nisso agora. Por que muitas pessoas nesse momento agora estão, por exemplo, sem ganhar dinheiro, cara? Ó, sem ganhar dinheiro é um problema, sem produzir dinheiro é um problema muito grande, tá? Quando eu digo problema grande, até, por exemplo, quem agora, né, existe aí quase que um lado A, lado B, as pessoas que são a favor de voltar ao trabalho, as pessoas que não são a favor de voltar ao trabalho. Não é essa lógica que eu estou querendo deixar aqui. A lógica que eu estou querendo deixar é: se você for hoje impedido de trabalhar normalmente como você trabalha, talvez pegando trem, talvez pegando metrô, talvez tendo que ir até o teu trabalho, como que vai ser a tua vida daqui para frente? Então, eu há anos atrás, eu acredito que ali desde 2015 ali para 2016, eu entendi demais o poder que tem o ambiente digital. Tá? O poder do ambiente digital no sentido de se produzir dinheiro através da internet. Só que a gente não produz o dinheiro através da internet, a gente produz o dinheiro através de gerar valor para outras pessoas que estão usando a internet. Então, a minha consideração é: talvez muitas pessoas esperaram chegar à obrigação de mudar para querer aprender isso agora, quando, na verdade, elas já poderiam ter se antecipado a isso há anos. E assim, gente, isso que está acontecendo agora, não é que isso está acontecendo e daqui a pouco volta tudo normal, sabe? Existe um novo normal acontecendo agora. Então, quem ainda hoje não mudou a sua mente para entender que estar online, vender produtos e serviços através do ambiente digital é um paradigma normal, é normal isso, não é algo do futuro, é algo que é normal. É normal isso. Assim como é normal tomar banho, assim como é normal escovar os dentes, assim como é normal usar a internet hoje para a gente. Anos atrás não era normal, anos atrás a gente tinha que conectar a internet. É normal hoje se vender produtos e serviços no ambiente digital. E se você não vende produtos e serviços no ambiente digital, você é anormal. E talvez daqui a um tempo... Ainda mais agora. Ainda mais agora. E talvez um tempo, no futuro, as pessoas vão perceber isso com mais clareza, o que eu estou dizendo agora. E talvez teve que se deixar chegar num estado de dor grande de sentir na pele isso, quando, na verdade, já poderia ter tomado essa responsabilidade realmente, né, de fazer isso acontecer um tempo no passado. Então, busque estudar sobre isso, busque entender sobre isso, de não apenas ser um consumidor do ambiente digital, mas ser alguém também que pode proporcionar isso para outras pessoas, entendeu? Obrigado, Thiago. O Instagram vai botar a gente para fora. De coração, gratidão, meu querido. Espero que a gente possa ter mais bate-papo. Acho que as pessoas que nos acompanharam gostaram muito. Tenho certeza que as pessoas que vão acompanhar no YouTube também vão adorar. Muito obrigado, gratidão. Um beijo no coração de todos que estão aí nos acompanhando. E semana que vem teremos mais um convidado para o PNL Talk.